Cristo na sua vinda. Você falando da ressurreição, né? Aham. Cristo ressuscitou com as primícias. 1 Coríntios 15, 23. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Primeiro, você já, não sei se você já assistiu o filme, filme romano, que o rei ficava, o imperador ficava lá, e o general ia lá e tal, e fazia tudo, depois trazia tudo diante do rei. Aqui está feito. Está feito. Tudo que foi feito, a vitória, os despojos, aqui está. Entende? Então, entre o bem e o mal, a luta é de Cristo, né? A luta é de Cristo. Agora, por que a rebelião no céu, ela foi uma rebelião contra o Pai, mas não pelo desejo de se assentar no trono do Pai. A rebelião no céu foi contra o Pai, mas pelo desejo de se assentar no trono do Filho. Porque o que Lúcifer não engoliu foi o fato de Deus, o Pai, ter colocado o Filho como arcanjo, chefe dos anjos. Reuniu toda a hoste celestial e introduziu o Filho, dizendo: este é o chefe dos anjos. Lúcifer não engoliu aquilo. Ele estava certo de que ele seria o chefe. Entende? Por isso que... E como é que a gente entende isso? Em Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva? Como caíste do céu? Quem está perguntando? É o pai ou é o filho que está perguntando? Toda a comunicação, toda a revelação que tem aqui, sempre é o filho. Sempre é o filho. Depois que entrou o pecado, o filho é em tudo. É ele que escreveu os 10 mandamentos, é ele que falava com Adão e Eva no Jardim do Éden, é ele que apareceu para Abraão. Sempre o filho. O pai nunca foi visto por ninguém. Então, quando naquele diálogo, como caíste do céu, estrela da manhã? Quem está falando com Lúcifer é a estrela da manhã. Porque em Apocalipse 22, 16, Jesus diz: eu sou a raiz, eu sou a semente de Davi, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Então, Jesus era a verdadeira estrela da manhã, mas quem queria ser a estrela da manhã era Lúcifer. Então, Jesus pergunta para Lúcifer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Tu que debilitavas as nações, que dizias em teu coração: eu subirei acima das estrelas, querendo ser mais do que anjo, não é? Ele queria ser mais do que anjo. Então, Lúcifer queria ocupar a posição de chefe dos anjos. E o Pai, intencionalmente, porque o Pai, Deus já sabia dos desejos de Lúcifer. Deus conhece todas as coisas. Ele já sabia que dentro de Lúcifer estava surgindo algo que se chama pecado. Não veio de uma galáxia. Ele surgiu dentro de Lúcifer. O desejo de ser mais do que ele era. Então, intencionalmente, o Pai introduziu o Filho e disse: esse é o chefe dos anjos. Lúcifer falou: bom, o chefe dos anjos tinha que ser um anjo, não é? Como é que ele coloca o Criador dos anjos como chefe dos anjos? Tinha que ser um anjo. Todos os anjos se curvaram e ele também se curvou. Mas no coração dele ele não aceitou. Porque ele queria ser a estrela da manhã. Por isso que Jesus é como um gerente de banco que está indo muito bem, e aí tem um subgerente
começa a fazer uma falcatrua lá para derrubar o gerente, para se tornar o gerente. E aí tudo é descoberto. E aí o subgerente é despedido, né? Se dá mal. E aí o gerente chega para ele, bate no ombro dele, e daí, seu gerente? O gerente falando para aquele que queria ser o gerente. E daí, seu gerente? Como é que está você? Você que dizia, eu sou o gerente deste banco. Essa foi a conversa da estrela da manhã com a falsa estrela da manhã. Como cais do céu, estrela da manhã, filha da alma? Tu que dizias no teu coração. Você está percebendo o diálogo ali? Então, por isso que ele se revoltou contra o pai, Lúcifer, porque o pai deu preferência ao filho, mas foi intencional, para que reaparecesse o pecado. Não adianta esconder o pecado. Se tem que ter alguma coisa ser resolvida, tem que ser resolvido, não adianta tapar o sol com a peneira. E foi o que o pai fez. Vou deixar que apareça, porque não adianta ele ficar com esse negócio aí dentro dele escondido, ninguém está sabendo, só eu, Deus, é que sabe. Então ele fez isso e isso apareceu. E aí ele começou a acusar o pai publicamente, né? Lúcifer. E aí o filho se levantou em defesa do pai e o expulsou de lá. Mas não resolveu o problema. Aí Adão e Eva foram criados para ser um lar para o Filho de Deus, para que aqui fosse resolvido o problema do pecado. Então, nós fomos criados diferente de toda e qualquer outra criação de Deus. Diferente. Não existe em todo o universo de Deus algo semelhante a nós. Que glória, hein? Nós somos filhos e filhas. Todos os outros são criaturas, mas eles não existem seres sendo gerados. Entende? O primeiro ser gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. Mas não foi na eternidade, não. Que aí já é outra heresia, né? Que acham que Jesus foi gerado na eternidade. Não, Jesus foi gerado como Filho de Deus no plano da salvação. Nasceu do ventre de Maria. Entende? Então, por isso que é o Filho unigênito, o único da espécie, o único que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. O único. Todos os outros nós somos gerados no ventre materno, mas não gerados pelo Espírito Santo. Então, Jesus se tornou um de nós para poder defender o Pai. Porque aí ele ia provar. Como é que ele ia provar que é possível obedecer à lei de Deus sendo Deus? Sem condição. Lógico. Você como Deus, você pode obedecer à lei que você não criou. Mas eu quero saber se você como homem pode obedecer. Jesus falou, vou mostrar para você que a lei de Deus é santa, justa e boa. Que coisa, que bênção. Não tem nada errado na santa lei de Deus. Não havia nenhuma desculpa para Adão pecar. Ele pecou conscientemente porque ele quis pecar. Não tem desculpa para o pecado. Porque se houver uma desculpa para o pecado deixa de ser pecado. Então Jesus veio e mostrou que é possível obedecer à lei de Deus. Mas não foi só ele que mostrou. Daniel mostrou, Jó mostrou. Entende? Ah, mas eles eram pecadores. Pecadores, mas que viveram em obediência à lei de Deus. Foram perdoados quando pecaram, mas eles mostraram que é possível obedecer à lei de Deus. Jesus mostrou isso. E aí todos os cristãos, eles estão mostrando, né, que é possível obedecer à lei de Deus. Por isso, lá no juízo celestial, o argumento de Jesus não é constituído de palavras, mas de vidas. Colocam um Moisés, colocam um Daniel, colocam, não é, um José, olha aqui. Quem se levanta em defesa, os argumentos que Jesus usa no juízo celestial para reivindicar a justiça de Deus, para reivindicar a santidade da lei de Deus, ele usa vidas em defesa do Pai. O primeiro argumento dele é a vida dele mesmo, Jesus.
Entende? Jesus, a primeira defesa que ele tem em defesa do Pai é a vida dele, a vida que ele viveu na terra. Mas não é só ele. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que também são defesas no juízo celestial, Glória. para reivindicar o caráter do Pai. Só que isto vai ficar mais notório, mais evidente e irrefutável nos 144 mil. Irrepreensíveis. É por isso que os 144 mil se destacam ali no Apocalipse, e só aparece ali no Apocalipse, só no tempo de Laodiceia, não aparece no tempo de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes. Só aparece no período de Laodiceia, os 144 mil. Então, os 144 mil é o grupo que vai mostrar diante do universo quão santa, justa e boa é a lei de Deus e que é possível viver à vista de um Deus santo sem pecado. Que glória. Amém. Ah, é possível? É possível. Sendo pecador, sim. Porque Deus não conta a minha natureza pecaminosa. A minha natureza pecaminosa não me força a pecar. Ela me tenta a pecar. Porque Satanás usa a minha natureza pecaminosa. Satanás não precisa de nada mais, nada menos do que a minha natureza pecaminosa para me tentar. Satanás não vai tentar você com uma coisa que vem lá de onde? Não. Ele usa para tentar a mim e a você aquilo que já está dentro de mim. O trunfo dele, o trunfo do diabo, está dentro de nós, já nasceu conosco. É a nossa natureza pecaminosa. Agora, se você não alimenta essa natureza pecaminosa, entendeu? Às vezes a pessoa fala, por que isso, por que não aquilo? Por que comer isso e não comer aquilo? Por que eu não quero alimentar a minha natureza pecaminosa? Por que você deixou de comer isso? Por que você não bebe mais aquilo? Eu não quero alimentar a minha natureza pecaminosa. Por que você não come carne? Porque eu não quero alimentar a minha natureza pecaminosa. Estou entendendo. Qualquer coisa que eu sei que vai alimentar a minha natureza pecaminosa, eu corto. Por quê? Deus quer um grupo de filhos e filhas que provem diante do universo que é possível obedecer à lei de Deus, mesmo sendo pecador. E isso para vindicar o caráter do Pai. Para vindicar o caráter do Pai. Porque mostrando que a lei é santa, justa e boa, estou mostrando que o Pai é santo, justo e bom. Que aí desmascara o Satanás. Diabo, lógico. Entendi. Desmascara o diabo. Então, agora no tempo do fim, os 144 mil vão brilhar, porque eles vão mostrar no meio desta geração morna, esta geração comprometida com o mundo, Geração mundana. vai mostrar que eles são diferentes. Caramba. Por isso eles vão ter um relacionamento com Jesus superior a qualquer um dos patriarcas que até já foram para o céu. Entende? Quando você lê a vida de Davi, quando você lê a vida de Abraão, pai da fé, tal, mas quanto ele falhou, quanto ele pecou, quanto ele mentiu, escondeu a verdade, você fica falando, puxa vida, eu não ia fazer isso com a minha mulher, eu não ia mentir que não era minha esposa só para poupar a minha vida, deixar o cara levar a minha mulher para dentro do palácio dele, só para proteger a minha vida? Isso é covardia, não é? E hoje os que querem permanecer no pecado, pega esses fatos e fala, olha ali, como Deus é amoroso, podemos pecar, porque ele aceitou Davi assim, mas não compreende esse momento escatológico de um remanescente que compreende, né, essa obediência, essa santidade. Tem uma comunhão com Deus, íntima comunhão com Deus, e eles estão vivendo num padrão superior de santidade. Um padrão superior de santidade, porque nós não estamos naquele nível de mentir, de enganar, entende? De transar com a serva, entende?
poderia muito bem ter dito, não vou dormir com a Agar. Eu não vou dormir com a Agar. Pronto, ponto final. Mas ele aceitou dormir com a Agar. Entende? Então, é o pai da fé? É, mas Deus não está mostrando que ele é o top da santidade. Deus está mostrando que o top da santidade foi reservado agora para a última geração. É a última geração. A última geração. No período mais negro da história humana. Onde as tentações são 1000 vezes piores do que naquele tempo. Hoje está na mão tudo, né? Hoje, tudo. Dentro do quarto. Em tudo. Dentro da igreja. Entende? Onde tem mais assédio sexual é dentro das igrejas. Porque as pessoas estão perfumadas, estão bem vestidas. Não é no trabalho, quando a pessoa está sujo e fedida. Entendeu? Mas dentro da igreja, onde está todo mundo com a melhor roupa, com perfume, bem penteado e tal, é ali que acontece muito assédio. Então, é neste período triste em que o mundo está corrompido, que os 144 mil surgem, mostrando que é possível. Porque aquele texto de Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus, nós aplicamos para todo mundo. Não é todo mundo não. Ali está falando dos 144 mil. Eles esquecem o capítulo 14 todo e só leu o verso 12. Aqui está a igreja. Não é a igreja. O capítulo 14 começa, verso 1, falando dos 144 mil e continua até o fim. Ali é a verdadeira menina dos olhos de Deus. Ali É os 144 mil, é o remanescente. Os que colocaram a sua cabeça no seco para ser decepado, mas pregaram as 3 mensagens angélicas. Por isso ele diz, aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. Porque eles arriscaram a própria cabeça para pregar as 3 mensagens. E não se corromperam com mulheres, com igrejas, não beberam vinho de Babilônia. As falsas doutrinas. As falsas doutrinas. Não amaram mais o domingo do que o sábado. Porque o sábado as pessoas guardam porque Deus pede, mas o domingo eles curtem porque gostam. Deus aceita? Deus aceita quando você guarda o sábado porque Ele pediu. Mas o dia que você curte é o domingo. Porque o domingo é o dia da bola, é o dia da pesca, é o dia disso. O domingo é o dia que eu faço o que eu gosto. E sábado você faz o que Deus gosta. Então você tem 2 faces. Entende? Que tal se você fizesse no sábado o que você gosta? Que é adorar a Deus. Que é estar com Deus. É santificar o dia de Deus. Fazendo o que você ama fazer. Mas não, você faz forçado, artificialmente, achando que Deus vai aceitar, mas domingo é o dia que você curte. A churrascada, não é? E vai para a praia, no meio da mulherada toda nua, tudo sem roupa, tudo de biquíni, fio dental, e você está lá curtindo. Meu irmão, você está indo para onde? Você está indo para o céu? Desse jeito? Jesus ia à praia, sim. Jesus amava ir à praia. Para pregar para as pessoas que estavam vestidas da cabeça aos pés. Os pescadores estavam pescando lá, mas vestidos. E ninguém pelado lá. Porque hoje muitos cristãos hoje pensam que a praia Deus fez para isso, para bronzear. Não, Deus não fez praia para se bronzear. Entende? Deus não quer que você mostre nada do seu corpo. O nu não foi feito para ser mostrado ao público. O nu foi feito para ser mostrado ao marido, no santo matrimônio, à esposa e ao marido. Mas não, hoje está exposto. Entende? Então a igreja está enganada. Está enganada. Então quando as pessoas me convidam para ir à praia, né, para mim é uma penitência. É uma penitência. É igual Caldas Novas. Quando me chamam, eu não aguento 2 dias lá. Eu falo, isso não é de Deus, não. Eu falo para a Leila, isso não é de Deus. Escuta, para não perder os filhos, não perder neto, não ser o chato, eu vou, mas eu vou ficar lá 1 hora ou 2 horas, eu quero ir embora. Primeiro que eu não aguento aquele sol terrível.
Então foi o caráter do pai, né? Jesus está no santuário para vindicar um pai que está sendo acusado pelo inimigo. Isso. Essa é a obra Para ministerial. o livro selado com 7 selos, e o conteúdo do livro é o conteúdo a ser discutido no juízo celestial, para reivindicar o caráter do pai, justificar o caráter do pai das acusações feitas, usando a nossa vida. Então, quando você santifica a palavra de Deus, quando você guarda os mandamentos de Deus, você está mostrando que o Pai é santo, justo e bom. Por isso Deus vai honrar esta família humana acima dos anjos não caídos. Acima dos anjos não caídos, os redimidos, comprados pelo sangue de Cristo, eles ocuparão esta posição honrosa. Acima dos anjos. Que bênção, hein? Por quê? Porque nós fomos usados por Deus para reivindicar o caráter dele. Agora, eu me sinto cobaia ou eu me sinto filho honrado ao ser usado pelo meu pai? Meu pai me usou para reivindicar o caráter dele. Eu me sinto cobaia, revoltado, eu me sinto honrado, privilegiado. Como é que eu me sinto? Quem não é filho se sente cobaia, revoltado. Então Deus já sabia que ia acontecer tudo isso? Sim. E assim mesmo ele criou Adão e Eva? Sim. Porque ele precisava de um lar para o filho dele. Para o filho dele se tornar um e mostrar quem é o Pai. E aí todos os que forem gerados pelo Espírito Santo se tornam filhos e vão mostrar quem é o Pai. Que bênção, hein? Que privilégio! Nossa. Agora, falar não, eu me sinto cobaia. Então Deus nos criou para quê? Sabendo que ia entrar o pecado? Não. Porque você não é filho. Se você for filho e filha de Deus, você não vai se sentir cobaia. Você vai se sentir amado, porque Ele deu o filho dele por você. Ora, isso é ser cobaia? E Ele está fazendo você filho dele, filho do dono do universo, para todos sempre, honrado acima de todos os outros mundos. Isso é ser cobaia? Não. Isso é um privilégio muito grande. É que você ainda não se tornou filho e filha de Deus, por isso você ainda está se sentindo cobaia. Que privilégio ser usado por Deus. É uma bênção. Abençoado por Deus. Então, os 144 mil, eles realmente não poderiam existir em outra fase, em outra geração. Tinha que ser na última geração. Porque nesta última geração, quando o pecado realmente, as manifestações satânicas vão ser grandes agora. O demônio não vem mais disfarçado agora. Agora o demônio vem mostrando a cara dele. Já na Bela e a Fera, a primeira vez que foi feito esse filme, não aparecia como o diabo. Agora, a edição, a versão moderna da Bela e a Fera, ele já apareceu como o diabo. É cabeça, não é? Chifre. É chifre, é o Baphomet. Entende? Agora a bruxaria tomou conta. E cada vez as aparições dos demônios serão maiores. Só que, como existem o dobro de anjos de Deus, entende? Porque Satanás não pode criar anjo. Os mesmos anjos que caíram do céu são os mesmos anjos. Quando o mundo tinha 100 mil habitantes, tinha o mesmo número de anjos maus, de demônios. E hoje o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes, é o mesmo número de demônios. Tem nenhum a mais. Mas tem o dobro de anjos bons. Ou seja, agora as aparições de Satanás vão ser muito grandes agora no tempo do fim. Descaradas. Só que as aparições dos anjos de Deus também vão ser 2 vezes mais. Que bênção. Dobrado. Uma bênção. Entende? Glória. Com Jesus você não perde nada. Você não perde nada com Jesus. Então, quando diz aqui, olha, eu quero terminar lendo aqui. Tá. O verso 20,
e 4 nós lemos. Depois virá o fim. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Então o filho, depois que matar o diabo, queimar o diabo, recriar a terra, torná-la bela como era lá no Jardim do Éden, ele vai entregar o reino a quem? A Deus o Pai. Está claro aqui? No 24. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine quem? Convém que quem reine? O filho. Quem está reinando hoje é o filho, não é o pai. O pai vai reinar quando o filho colocar o reino nas mãos do pai. Mas hoje o pai está sendo julgado. Está em juízo. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Caramba! Do juízo do pai. Do pai. Eita, incrível. Estou entendendo. Seu juízo. Mas como é que o filho defende o pai no juízo do pai? Usando você. Usando as vidas dos que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus. São vidas preciosas que calam a boca do diabo. Cala a boca do diabo. O diabo murcha. Porque o que ele vai falar de um Daniel? Entendeu? Que provou que a lei de Deus é santa, justa e boa. Não é um Deus que está provando que a lei de Deus é santa, justa e boa. São pecadores. São pecadores que têm dentro deles a natureza pecaminosa, que era a tua oportunidade, diabo, de provar que a lei de Deus não era santa, justa e boa. Porque dentro deles tem a natureza pecaminosa, que é a tua natureza, diabo, que está dentro deles. Mas lá também eu gerei a natureza de Jesus neles. E essa natureza de Jesus que está neles suplantou a natureza tua, diabo, que está neles. Que benção. E prevaleceu a natureza de Jesus, mostrando que a lei de Deus é santa, justa e boa. E você não conseguiu fazer que a tua natureza aparecesse. Porque ela foi dominada pela natureza de Jesus neles. Oh, glória, hein? Que benção. Isso é que é apresentado no juízo celestial. Por isso diz aqui o verso agora, o verso 26, ó, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ou seja, o diabo, né? O último inimigo a ser aniquilado. Verso 27. Agora o verso 27 é aquilo que eu tinha citado. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Todas. 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 Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, é óbvio, certo? Que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. É o Pai. É o Pai. Uhum. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas ao Filho, e que ele domina sobre tudo e todos, lógico que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Não é? O verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, depois que ele queimar o diabo, matar e criar um novo céu e uma nova terra, né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, olha o verso 28, que beleza está aqui. É uma bênção. Então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Jesus Deus se coloca no lugar de Adão completamente sobre tudo. e deixa o controle do universo na mão do Pai. Caramba! Até aquele momento, quem tem o controle do universo é o Filho. Ele é Deus. Mas voluntariamente, depois que ele destruiu o mal, criar um novo céu e uma nova terra, então ele fala: Pai, agora eu vou me colocar no lugar do Adão. Eu vou representar a família humana. E o Senhor tem o controle do universo. Livre e espontaneamente. Agora, a nossa mente finita consegue entender quão humilhante foi para o Filho fazer isso? Nossa mente não alcança isso. Não alcança. Deus seja louvado. louvado. Do universo.
E agora ele se torna o comandante da famíliazinha humana. Para todo sempre. Mas isso é graça. Onde abundou o pecado, Superabundou a graça. É uma prova de graça para todo sempre. Amém. Amém. Quando o pecado quiser surgir na mente de alguém, Jesus só mostra a mão, olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Não vale a pena. Já ficou provado o que é o pecado. Por isso o pecado não vai surgir a segunda vez. Porque é impossível surgir com esses sinais nas mãos de Jesus. Por isso ele mantém os sinais para todos sempre. Porque é uma história eterna. Deus seja louvado, pastor Samuel. Amém. Deus te ilumine. Você é a luz dentro do povo de Deus. A luz, ela brilhou no seu ministério. E a luz do sétimo selo tem brilhado e o povo tem compreendido e tem visto a verdade presente pros nossos dias. É uma benção. Deus te abençoe. Feliz sábado, povo. Feliz sábado.